Primeiro eu quero parabenizar você que está assistindo esse vídeo, porque esse é o primeiro passo, é você correr atrás. Você tem autonomia das suas escolhas. Você pode sim escolher querer estar aqui. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você pare e diga: eu vou emagrecer independente das dificuldades. Sabe como é o nome disso? Isso se chama força de vontade. E junto com essa arma, a gente vai mergulhar em diversos assuntos que vão te direcionar ao emagrecimento saudável e permanente. Então, se prepara que a gente vai começar esse vídeo e mais 3 com um material exclusivo para você que tem dificuldade de emagrecer. Então, toda vez que falamos em emagrecimento, a gente fala em dieta. O pessoal fala muitas vezes, 80% é a tua dieta. E quando a gente fala em dieta, a gente pensa logo, eu tenho que comer menos. E aí é que está o erro mais comum para quem está iniciando o emagrecimento. Dieta não é comer menos, dieta é planejamento alimentar. E quando a gente fala de planejamento alimentar, a gente tem que saber o que comer e quanto comer. Então é isso que a gente tem que fazer com você agora. A gente vai planejar a tua alimentação. E quando eu falo em planejar a alimentação, eu tenho que saber o que comer e quanto comer. Então vem mais um erro comum. A gente sempre está preocupado com a quantidade. A gente foca mais na quantidade alimentar do que na qualidade alimentar. Então, o teu primeiro passo é qualificar o teu alimento. Ao qualificar o teu alimento, tu está otimizando o teu metabolismo. É como se você estivesse preparando, é como se você estivesse zelando, cuidando da fábrica antes de funcionar, para que ela não quebre no meio da produção e você desista de tudo. Então, primeiro eu quero ajustar o corpo com alimentos saudáveis, com alimentos funcionais, para depois, no segundo momento, sim, quantificar esses alimentos. Então, primeiramente, eu sempre oriento o paciente a consumir mais alimentos naturais. O paciente ele tem que aprender a descascar mais e a desembalar menos, a valorizar mais carnes, verduras, frutas, né? A frequentar mais o açougue, a feirinha perto de casa, desistir de ir mais nos supermercados. Então, uma das coisas que a gente precisa entender a partir de agora é que a gente tem que eliminar mais os alimentos industrializados do nosso dia a dia. E aí a gente vai começar a iniciar uma dieta de eliminação. Como assim uma dieta de eliminação? A gente vai começar a eliminar alimentos inflamatórios. E quando a gente fala de alimentos inflamatórios, o primeiro alimento que eu quero trazer em questão é a gordura. E aí é que está. Qual é a gordura inflamatória? Existem vários tipos de gorduras e a gordura ruim se chama gordura trans. E onde é que ela está? Ela está principalmente nas gorduras vegetais, óleos de soja, óleos de girassol, até no azeite, quando ele é esquentado, ele vira gordura trans. Então a gente tem que entender que a gente pode usar outros tipos de gorduras para cozinhar, como a manteiga ghee, o óleo de coco, a banha de porco, que são mais saudáveis. Né? Outra coisa é que quando você pega um pacotinho de mercantil e tem ali gordura vegetal atrás dele, provavelmente ele tem gordura trans. Provavelmente não, ele tem gordura trans. Então a gente tem que evitar esse tipo de consumo, tá? E aprender a colocar as gorduras boas. Outro alimento que é bem inflamatório, que a gente comenta muito, é os carboidratos. E os carboidratos refinados, né? Os açúcares. E aí uma das coisas que eu posso substituir o açúcar inicialmente, porque o ideal é que a gente tire totalmente, são alguns polióis que a gente pode colocar, como xilitol, eritritol, né? Ou então algum adoçante como stevia, para depois a gente no segundo momento retirar totalmente. Então o terceiro alimento que eu sempre comento, que é bastante consumido nos mercados, são os embutidos, salsicha, presunto, salames, mesmo o presunto de peru. Então aprende a substituir por um frango desfiado, um ovo, uma carne desfiada, algo do tipo. E aí a gente passa para outro alimento bastante consumido e que é bem inflamatório no corpo da gente, que são os refrigerantes. São terríveis para a saúde da gente, são terríveis para o teu metabolismo e acabam com toda a tua digestão. E se tu não tem digestão adequada, como é que tu vai assimilar aqueles nutrientes? Então, para o teu emagrecimento, é fundamental que você digira direito os alimentos, que você consiga assimilar adequadamente os teus alimentos. Então, além de não ter nenhum valor nutricional adequado, o refrigerante, ele atrapalha toda a tua digestão dos outros alimentos e a assimilação dos nutrientes deles. A gente precisa eliminar os refrigerantes do nosso dia a dia, né? Um dos substituintes que eu gosto de colocar para o paciente, às vezes que precisa, que tem aquele vício, aquele hábito de tomar refrigerante todo dia, faz uma água com limão com
água com gás e limão espremido. Eu coloco sempre uma água com gás e limão espremido, tá? Então é muito mais saudável e você faz parte nessa estratégia, nesse planejamento alimentar inicial que a gente está fazendo. Outra dica que eu dou é para o paciente tomar cuidado com o trigo. Aprender a tirar um pouco mais do dia a dia. Então, alimentos como pão, massa, bolo, bolachas, com certeza aprender a eliminá-los. Mas, inicialmente, você pode colocar um alimento mais integral. Então, você pode botar um pão integral em si, para depois tirá-lo. E aí você colocar uma crepioca, algo do tipo. Né? Aprender a petiscar com coisas mais saudáveis, tirar a bolachinha do dia a dia e colocar castanha de caju, castanha do Pará, nozes. Você pode colocar também lascas de coco para você ficar petiscando. Então tem opções saudáveis para você ir fazendo isso no dia a dia. E não se importa nesse primeiro momento com quantidade. Eu quero que você qualifique o teu alimento justamente para otimizar o teu metabolismo. Nesse primeiro momento, nesse primeiro passo, que é importante para o teu emagrecimento, eu quero que você aprenda a comer com qualidade. Então a gente acabou dando algumas dicas de alimentos que a gente precisa eliminar no início e alguns substituintes que a gente pode ter, tá? Mas de antemão, você colocar um alimento mais integral em si é super interessante. Você aprender a colocar mais um arroz integral, você colocar no teu almoço pelo menos metade do prato de verduras, são outras dicas que a gente pode estar incluindo nesse primeiro momento. Tá? Agora não deixe de se saciar. A única coisa que a gente tem que entender é o emagrecimento com remédios ou com fome não é um emagrecimento saudável. E aí a gente cai sempre nesse mesmo erro e fica naquele efeito sanfona. Tá? Então eu quero que você se sacie com toda essa qualidade alimentar que a gente está te passando. Então tudo isso, pessoal, é um primeiro passo em que a gente vai fazer uma eliminação geral de alimentos que são inflamatórios. À medida que você for se adaptando a essa qualidade alimentar, a gente tem que refinar a tua dieta, o teu planejamento alimentar. Como assim? Nem sempre o que é bom para um é bom para outro. Então eu vou te colocar, por exemplo, o ovo. Muita gente é alérgica ao ovo. Então muitas vezes a gente dá a dica de colocar o ovo, mas para algumas pessoas não é tão interessante. E aí é que a gente vai ter que ir planejando pessoalmente essa tua dieta. Então uma das coisas que a gente tem que ir percebendo com o paciente ao longo dessas mudanças é o seguinte: doutor, eu não me sinto bem comendo castanhas, por exemplo. Eu não me sinto bem comendo ovo. E à medida do possível a gente ir tirando esses alimentos para que o paciente ele consiga uma melhora. Um dos exames que eu sempre indico é o teste de alergia e sensibilidade alimentar, que é fundamental para a gente planejar essa dieta. E nem sempre a alergia alimentar ela é precedida de prurido, de edema, de vermelhidão. Ela pode ser precedida só de uma baixa da tua imunidade. Ela pode só dar uma indigestão, uma azia, um refluxo, algo do tipo, você ter gases. Isso pode ser sinal de sensibilidade alimentar. Então, esses refinamentos no planejamento alimentar, isso vem com o tempo. O primeiro passo é qualificar e aí, a partir do segundo, a gente vai melhorando esse teu planejamento alimentar. Então, esse é o primeiro vídeo, uma série de 4 vídeos que a gente vai mostrar para vocês, que a gente vai estar fornecendo para vocês. Guarda com carinho todas as informações que tem aqui e não deixa de colocar em prática. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.